da igreja, com a paz do Senhor. Quero convidá-los a comigo a abrirem as suas Bíblias no livro de Atos, capítulo de número 1 e o verso de número 1 a 11. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, verso 1 a 11. Diz assim a palavra de Deus: O primeiro tratado fiz, ó Teófilo, sobre tudo que Jesus começou tanto a fazer como a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, após ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que ele havia escolhido, aos quais ele também se apresentou vivo após sua paixão, por meio de muitas provas infalíveis, tendo sido visto por eles durante 40 dias, e falando das coisas relacionadas ao reino de Deus. E tendo-se reunido com eles, ordenou-lhes que não além, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes. Porque João verdadeiramente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Portanto, aquele que se haviam se reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, tu restaurarás neste tempo o reino a Israel? E ele disse-lhes: Não pertence a vós saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu poder, mas recebereis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até a última parte da terra. E falando estas coisas, vendo eles, ele foi levado para cima, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E enquanto eles olhavam firmemente para o céu, enquanto ele subia, eis que 2 homens se puseram junto deles com vestiduras brancas, os quais lhes disseram: Homens da Galileia, por que estáis aí parados, olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vós foi levado para o céu, há de vir da mesma maneira que o viste ir para o céu. Amém, igreja? Pode sentar, por gentileza. Igreja do Senhor, quero agradecer a Deus pela oportunidade de poder estar nessa casa de oração, na nossa casa, na nossa família, para adorar a Deus nesse culto especial com a família. Agradeço ao meu pastor presidente pela confiança, pelo carinho, e sempre assim suas diretrizes a gente tem seguido. Nosso pastor Osmar Goulart também, sempre um amigo, um irmão, uma pessoa que sempre tem também de muitas formas nos ajudado. Claro que a gente imaginava que um dia, este dia aqui poderia chegar, mas eu não achei que seria hoje. Então foi mesmo uma surpresa muito salutar poder estar aqui pregando a palavra de Deus. Até tentei dar uma escapadinha por ali, mas me puxaram lá por detrás da cortina e falou: não tem jeito não, é você mesmo. Então a gente agradece a Deus, aos meus pastores, pastor presidente, pastor Osmar Goulart, pelo carinho e pela confiança assim a nós direcionada, meus companheiros também, os pastores ali, com certeza estarão orando por mim também, para que Deus tenha misericórdia de nós mais uma vez. Igreja do Senhor, vamos aproveitar bem o tempo que nós temos. Essa exposição tem como tema para a gente refletir essa frase, queria que vocês guardassem ela nessa noite: a última aula de Jesus. A última aula de Jesus. Lucas, ele tem um costume ao escrever, raro entre quem escreve, que é justamente não assinar os seus livros. Lucas escreve seus livros, mas ele não fala seu próprio nome. No livro de Atos, que ele também escreve, a gente só sabe que Lucas está na história porque ele usa o pronome nós. Nós chegamos, então fomos. Mas Lucas não trabalha para uma autopromoção, promoção pessoal, seu próprio nome, nada disso. Ele quer compartilhar, quer ensinar, quer dizer, quer expressar. Ele quer exaltar o nome de Jesus através do seu próprio ministério. Esse é o propósito de Lucas. Ele dedica esse livro a alguém chamado
Teófilo, que não temos detalhes de quem se trata, quem é essa pessoa, mas é alguém muito ilustre, muito respeitado, que Lucas chega a chamá-lo de excelentíssimo, ilustríssimo. Ele usa umas expressões assim, especiais para se dirigir a Teófilo. O que quer dizer Teófilo? Quer dizer amigo de Deus. É alguém abençoado. Alguém também diz que o Teófilo era como fosse um patrocinador, alguém que ajudava Lucas a desenvolver também o seu ministério e trabalho. O que Lucas faz, capítulo 1, do verso 1 ao 11, é interessante e dificílimo, porque ele pega os mais de 30 anos de ministério de Jesus e resume de modo espetacular e difícil, mas de modo bem genial, toda a história de Jesus como 11 versos. Ele está agora resumindo para nós um pouco da história de Jesus. E disse a última aula, porque claro, serão as últimas palavras de Jesus, um pouco antes dele subir aos céus. Com Jesus aprendemos todos os dias. Então eu fiz, Teófilo, o primeiro tratado, ele está falando do Evangelho de Lucas, para falar para você, para explicar para você um pouco das coisas que Jesus começou não somente a fazer, mas a ensinar. Aqui está a autoridade daquilo que Jesus falava, porque as palavras de Jesus vinham com autoridade, porque o que Jesus dizia vinha com um peso de autoridade muito grande, porque ele era o Filho de Deus, não somente isso, mas porque tudo que ele falava, tudo que ele ensinava, ele era o primeiro a fazer. Ele vivia o que ele cobrava. Se ele fala de oração, ele tem vida de oração. Se ele fala para falar do evangelho, ele está falando. Jesus, a autoridade dele está no fato de ele viver a palavra que ele ensina. E coisa horrível é você ouvir alguém cobrar você de uma coisa que ela não faz. Você fala, que situação, você ouve até por educação, né? Mas você fala, não faz isso, está me cobrando, mas não faz. Então, o fim de explicar, Teófilo, do que Jesus ensinou e fez. Então, a maior parte do ministério de Jesus foi ensino. O ensino era mesmo a principal parte do ministério de Jesus. Por mais vezes ele ensinou do que propriamente pregou. Até o dia em que ele foi recebido em cima, após ter mandado os mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos, e se apresentou vivo, após a sua paixão, que é a sua morte, seu sofrimento. Para paixão quer dizer sofrimento, por meio de muitas infalíveis provas, tendo sido visto por eles durante 40 dias, falando das coisas relacionadas ao reino de Deus. E Jesus está aqui, tendo se reunido com eles, ordenou e deu atenção, é a última aula de Jesus. Aqui, quando é a sua última expressão, quando você sabe que vai ser a última vez que você fala com alguém, expressa para alguém, você fala o cerne, o que é mais importante para a pessoa nunca esquecer. Então, na última aula de Jesus, ele fala assim, olha, esperem a promessa do Pai, não sair de Jerusalém, verso 4, não sair de Jerusalém. Quando a gente sai de Jerusalém, que é o lugar onde a gente está, a gente vira presa fácil para o inimigo. A ovelha, irmãos, ela só funciona quando ela está com outra ovelha. Toda vez que uma ovelha é abocanhada pelo opositor, pelo inimigo, pelos predadores, ele sempre vai na ovelha que está afastada. E quando a gente está junto, estamos juntos em comunhão, nós somos mais fortes também. Amém, igreja? Não se afasta de Jerusalém não. Se você sair, não vou, não quero. Quanto mais longe você fica, mais fácil é para o predador pegar aquela ovelha. Então, o conselho de Jesus em sua última aula, não saiam de Jerusalém. Fica em Jerusalém, permaneça em Jerusalém, se esforce para estar em Jerusalém, porque você vai esperar lá a promessa do Pai. Eu fiz uma promessa, mas essa promessa, olha aí,
essa promessa eu vou entregar lá em Jerusalém. Não é em qualquer lugar que você vai receber as promessas de Deus, não. Tem que estar em Jerusalém. Que você tem promessa, eu tenho certeza absoluta que você tem, mas deve estar em Jerusalém. Se estiver no lugar errado, a promessa pode não chegar ali. E está ensinando. Você ouviu? Porque João, Jesus está dando sua aula aqui. Porque João verdadeiramente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Olha que interessante. O batismo com o Espírito Santo. O quanto a gente precisa buscar cada vez mais esta promessa. O revestimento de poder. Tempos difíceis que a igreja passa na terra nesses últimos dias. Tempos trabalhosos, nós precisamos voltar a buscar, desejar, de modo assim incessante, cada vez mais, o batismo com o Espírito Santo, o revestimento do poder com o Espírito Santo. E o Espírito Santo foi tema da última aula de Jesus, quando ele esteve aqui entre nós. Ele não queria que nós nos esquecêssemos de que o Espírito Santo de Deus está entre nós, e ele deseja revestir a igreja com o seu poder. Não tem jeito, igreja, são últimos dias, tempos trabalhosos, não tem jeito. A igreja que vai sobreviver nesses últimos dias será a igreja que vai estar revestida com o poder de Deus, batizada com o Espírito Santo. E temos que buscar cada vez mais isso. Ele está dando a sua aula, de repente no meio da aula, sempre chega um aluno atrasado, sempre acontece, quem dá aula sabe disso. Se alguém pega uma aula pela metade e faz uma pergunta que não tem nada a ver com o contexto da aula. Já viu isso? A vez está na escola dominical, onde for, ele chega depois, mas e tal coisa? Tem nada a ver com a aula. E aqui foi a mesma coisa. Ele está aqui explicando a sua aula, falando do batismo com o Espírito Santo. De repente, ele já está quase subindo. Imagina isso aqui. Ele está quase sendo assunto aos céus. Os pés já estão assim, subindo. Quando ele está aqui, vem o aluno atrasado. Viu? Eu posso fazer uma pergunta? Pode. Senhor, o Senhor vai restaurar neste tempo aqui ainda o reino para Israel? Ó Jesus. Volta. Você chegou agora, né? Você não pegou a aula inteira? Eu estou falando do céu. Estou falando do revestimento de poder. Eu estou falando do futuro. Estou falando de promessas. Onde você está querendo estar preocupado aqui? Como é que vai ficar o reino aqui? Como é que vai ficar os governos aqui? Você está preocupado com as coisas dessa terra? Eu estou falando de revestimento de poder. E o teu coração está preocupado com as coisas dessa terra. Estou falando de revestimento, comunhão com Deus, promessa. E você está preocupado com essas coisas daqui? Está deixando as coisas daqui roubar as promessas dos tempos vindouros. Você acabou de chegar, você não pegou a aula inteira. Mas eu vou ter que... Ele desce. Estava aqui já. Volta. Vem cá. Deixa eu te explicar sobre a sua questão. É que ele foi educado aqui, né? Jesus é educado, né, irmãos? Poxa. Foi educado. Olhou e falou assim, viu? Vem cá. Você que está ansioso. Você que está preocupado. Está com o seu coração preso nas coisas aqui. Às vezes nem cultuou, está preocupado já com a segunda-feira, mas amanhã, o corpo está aqui, mas o coração está lá na segunda-feira já. Vem cá, eu quero falar com você. Você está ansioso, você está preocupado, e eu quero te dizer uma coisa. Aí Jesus diz, não vos pertence saber do tempo ou as estações que Deus já estabeleceu pelo seu próprio poder. Deus já estabeleceu pelo seu poder. Não deixa que a ansiedade toma conta do seu coração. Pense
quando ele falava da ansiedade, dos pardais. Irmãos, quem gosta de pardal, irmãos? Quem é que vai numa exposição de pássaros com um casal de pardal numa gaiola? Ninguém gosta de pardal. Só dá trabalho aquelas avezinhas, traz pulga para os nossos bichos. E Jesus fala sobre, olha, dá uma olhadinha, olha para os pardais, dá uma olhadinha para eles. Eles não trabalham, não têm preocupação com nada. E o vosso Pai, o vosso Pai não deixa faltar nada para os pardais. Eles estão lá, tá nem ansioso, vai lá de manhã, pega a comidinha dele. O pardal, ele tem certeza que Deus vai suprir todas as suas necessidades. A confiança naquele bichinho tão insignificante está totalmente depositada no seu Criador. E o pardal, irmãos, nem aprendi essa esses dias, nem gato não gosta do pardal. Eu aprendi isso. Diz que a pele do pardal é muito dura, nem o gato não gosta, ninguém gosta do pardal. Mas Deus cuida do pardal. E se Ele cuida do pardal, e cuida tão bem do pardal, tenha certeza de uma coisa: Ele não vai deixar faltar nada para você também não. Porque o seu valor é muito maior do que o valor do pardal. Confiemos em Deus. Faça como o apóstolo disse, olha, lançando sobre Ele todas as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Não porque se preocupar. Então, olha, não fica preocupado com isso não. Não vos pertence saber desses tempos. Fique preocupado com outra coisa. Foca a sua mente em outra coisa. Coloque o seu coração em outro lugar. Qual? Em receber o poder do Espírito Santo. É o verso 8. Mas recebereis o poder que vier sobre vós com o Espírito Santo. Recebereis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo. Olha, o Espírito Santo é Ele. Ele é Deus entre nós, igreja. O Espírito Santo é o próprio Deus entre nós. Há ainda quem ache que Ele é menos Deus. Não, senhores, Ele é tão Deus quanto o Pai e quanto o Filho. É o Espírito Santo entre nós. O mesmo poder que estava lá com os apóstolos em Atos dos Apóstolos, está hoje também para a igreja por meio do Espírito Santo. Ele é aquele que batiza, que renova, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E Ele está entre nós, nos ajuda. Há quem diga que Ele é uma energia, que Ele é uma força, mas a Bíblia deixa bem clara, Ele é uma pessoa. Ele ouve, Ele fala, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós precisamos alimentar cada vez mais a nossa comunhão com o Espírito Santo. E quantas vezes a gente perde alguma coisa ou sai perdendo, por quê? Porque não demos devido valor à comunhão com o Espírito Santo. E devemos alimentar, buscar essa relação diariamente, continuamente. E Jesus, na sua última aula, diz, olha, se preocupe de receber o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo. Ele nos reveste de poder. É uma outra veste que vem por cima dessas vestes aqui, vestes de poder. Igreja, será que haveria um tempo onde a gente mais precisa de revestimento de poder do que esses dias? Irmãos, não sabe o que pode falar, se pode falar isso, se pode falar aquilo, se pode ir para cá, se pode ir para lá, a gente não sabe como é que fica. Tempos trabalhosos, tempos difíceis, tempo em que a igreja precisa urgentemente buscar o poder que vem do Espírito Santo. E quando esse poder vier, Ele diz, agora sim, o poder veio, a unção veio. A unção é a presença do Espírito Santo na nossa vida.
Quando ela vier, agora sim. Agora vocês serão as minhas testemunhas. Foi só depois, viu? Foi só depois. E a palavra testemunha aqui no original não é o crente casual, não é o crente que está ali de vez em quando, não é um crente assim, por esporte, não. A palavra testemunha aqui no original quer dizer mártir. Mártir é aquele crente, aquele servo de Deus que está disposto a entregar sua própria vida por amor de Jesus. É esse testemunho aqui, não é qualquer um não, é testemunha, é mártir. E mais uma coisa, hein? Olha a esfera da atuação da igreja. Vocês serão meus servos, serão meus filhos, serão minhas testemunhas. Olha agora, em Jerusalém. E aonde é Jerusalém? Jerusalém é o lugar onde a gente está, onde nós estamos. Aqui é a nossa Jerusalém. Aqui a gente investe, se dedica e busca. Aqui é a nossa Jerusalém. Jerusalém é o lugar onde nós estamos. Então, tanto em Jerusalém quanto em toda a Judéia. Agora a gente estende um pouco mais essa dimensão. E também em Samaria. Samaria, irmão. Olha, cuidado falar com Samaria. Samaria são os excluídos. Aquelas pessoas que a gente geralmente despreza. Ou às vezes a gente fica só ali para apontar o que fez de errado, para apontar o pecado deles e tudo mais. Olha, interessante Jesus na casa de Zaqueu, viu? Zaqueu fez tanta coisa errada, mas Jesus, quando foi à casa de Zaqueu, e ninguém queria que ele fosse lá, não falou nada. Não pode ler que não falou nada. Simplesmente Jesus foi à casa de Zaqueu. Nem o Zaqueu imaginava que ele ia lá. Zaqueu, me convém pousar na sua casa. Foi Jesus que desejou ir. Me convém pousar em sua casa. E Jesus está ali, na casa de Zaqueu, conversando sobre coisas talvez triviais. Jesus às vezes falava como quem não queria nada, mas querendo tudo. Estava ali, Zaqueu, que coisa e tal, talvez almoçando, não sei. Zaqueu, que comida gostosa, quem foi que fez, que bênção, olha que agradável. E o Zaqueu lá incomodado, irmãos. O coração do Zaqueu já estava assim, ó, voltando, queimando ali, né, e tal. Porque a presença de Jesus em nós, irmãos, nos leva a mudar o nosso comportamento, não é assim? Só a presença dele já faz a gente querer mudar, né? A gente quer melhorar, cara. Só por ter ele ali a gente quer, precisa melhorar. E o Zaqueu está ali, incomodado assim num bom sentido, mas Jesus está ali como quem não quer nada, mas já sabendo aonde ele quer chegar. E Jesus, de repente Zaqueu fala, Senhor, para tudo isso aí. Não sei se algum garçom chegar e falar, não, para. Senhor, andei fazendo algumas coisas erradas, e eu sinto que eu preciso mudar. Eu preciso melhorar. E quem de nós, igreja, que não precisa melhorar? Quem de nós que não precisa melhorar? E tem uma boa notícia para você: o Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite para ajudar você e eu a melhorarmos um pouco mais, a sermos melhores do que ontem. E aí Jesus para assim, para, gostei do que eu ouvi. Hoje mesmo, viu? Hoje veio salvação nessa casa. A presença de Jesus levou Zaqueu a mudar a sua própria vida. Igreja de Jesus, vamos nós assumir um compromisso com Deus de, pelo nosso testemunho, levar mais pessoas aos pés de Jesus. Pelo testemunho. E aí eu acho interessante a nossa querida irmã Noemi. Acho fantástico Noemi. Quer dizer Noemi, amável. Ela passou por uma prova tão grande, tão difícil, 10 anos, perdeu o marido, perdeu um filho, perdeu o outro. Olha, difícil a vida de Noemi. Quando ela volta para a sua terra,
seus amigos e amigas vieram lhe saudar e vieram falar assim: Noemi, que bom. Ela falou assim: para, não me chama de Noemi. A partir de agora, vocês não me chamem mais de Noemi. De agora em diante me chamem de Mara. Que quer dizer, em amargura está a minha alma. Mas veja, ninguém chama ela de Mara. Mesmo a situação e as circunstâncias sendo de Mara, suas palavras são palavras de Noemi. Não é porque eu estou em crise que eu vou ofender alguém, falar um palavrão, maltratar. Não, eu fui grosso porque eu não estava bem. Não, Senhor. Pode estar como Mara, mas as palavras devem ser palavras de Noemi. E a Ruth viu a Noemi no melhor momento e no pior momento. A Ruth viu a Noemi cheia de esperança e viu Noemi sem nenhuma esperança. Porque a Noemi parece que ela está empurrando as moças para elas irem embora. Porque ela fala: não me instes para que te deixe. Vai, toca a sua vida lá. Não me instes. Mas veja o testemunho de Noemi. Porque ela deu exemplo no bom e no ruim. No bom momento e no pior momento. A Ruth, que tinha vindo de uma nação amaldiçoada, que eram os moabitas, com essa história, uma nação amaldiçoada, ela olhou para o testemunho de Noemi e falou: essa mulher, ela é diferente. Que mulher especial, que mulher diferente. E quer saber, Noemi, não mintes para que te deixe não, viu? Aonde quer que você for, eu vou também, viu? Eu vou também. Onde você pousar, eu também pousarei. Noemi, o seu povo, a partir de agora, também será o meu povo. Esse texto os casais usam nos cultos de casais, né? Como quem do homem para a mulher, ou da mulher para o homem. Mas na Bíblia é da nora para a sogra. E fala assim, e por último ela fala, e Noemi tem mais uma coisa: a partir de agora, o teu Deus, Ele também será o meu Deus. Aqui estava interessante, porque a Noemi, ela não somente ganhou a Ruth para o Senhor, ela colocou Ruth na linhagem genealógica de Jesus. Isso é muito forte. Ela não somente ganhou, não. A Ruth, que estava ali jogada numa nação amaldiçoada, agora entra para a história, na genealogia do Salvador de toda a humanidade. Veja o peso do testemunho de uma pessoa. Então, igreja, tomemos cuidado com o testemunho. Cuidado com o testemunho. O que você fala, o que você faz, estão nos olhando. Chega uma empresa, está lá, você está sendo filmado. E estamos. Enquanto eles estavam ali, verso 9, vendo ele, agora ele pode voltar, né? Agora ele pode voltar para a sua ascensão. Enquanto olhavam firmemente para o céu, enquanto ele subia, eis que dois homens, está ali Jesus parado, é sua última aula, quase 500 pessoas ali olhando Jesus, ele explicando, mostrando, destacando os principais pontos. Agora ele começa a subir, eles estão aqui olhando, olha aqui, ó, olhando. Enquanto ele sobe, chega lá em cima, numa certa situação, uma nuvem cobre ele. E nesse instante, saem dois varões dentre o povo ali, e fala assim: dois homens se puseram junto deles, com vestiduras brancas, os quais lhe disseram: homens da Galileia, por que vocês estão aí parados, olhando para o céu? Ô igreja, não é tempo de ficarmos parados não, viu? Não fica parado não, porque tem muita coisa para se fazer, tem muita coisa para rezar. Não fica parado não, a igreja não pode ficar parada. Até as coisas boas, quando ficam paradas, dão problemas. A água é vida, a água é saúde, mas a água parada é um perigo.
Nós não podemos ficar parados. Se movimente, hein? Na vida espiritual, se movimente na oração, na intercessão, na comunhão. Está ali no culto, vem na EBD, vem no culto de ensino, participa. E esteja movimentando a sua vida espiritual, para que não fique parado. Não fique parado. Olha, vocês estão aí parados, olhando para o céu. Tem mais uma coisa para dizer para vocês. Esse Jesus aí, viu? Esse Jesus aí, que vocês viram subir aí, esse aí, desse jeitinho que vocês viram subir, ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele voltará para arrebatar a sua igreja. Nós aguardamos esse dia, igreja, o dia do arrebatamento da igreja, promessa incondicional de Jesus. Algumas promessas são condicionais, né? Ele só faz se a gente fizer tal coisa. Eis que estou à porta e bato, se você abrir. Mas a promessa da volta de Jesus, ela é incondicional. Se a gente crê que Ele vai voltar, Ele voltará. Se alguém não crê que Ele vai voltar, Ele voltará. Que é promessa dele? Ele voltará. Ele vai voltar para arrebatar a sua igreja. Igreja do Senhor Jesus, guardemos com carinho um pouco das palavras da última aula de Jesus, dos pontos que ele trouxe, e não deixemos nosso coração se vencer pela ansiedade. Amém, igreja? Estamos aguardando, hein? Pode ser hoje, hein? Pode ser hoje, como nosso pastor já ensinou aqui, é falar o alê aqui, o luiá, já sai lá em cima. Porque vai ser num abrir e fechar de olhos. Amém, igreja? Aguardemos com carinho, com amor, não com medo, viu? Sem medo. Com medo, né? Não pode nem falar, não ter medo. Paulo falou assim: olha, o justo juiz dará não somente a mim, mas a todos aqueles que amarem a sua vinda. E quando a gente ama algo ou alguém, a gente não para de falar sobre isso, não é assim? A gente ama, fala, puxa, eu ainda tenho bilhetes de amor guardado da irmã Rosana para mim. Está guardadinho, num plastiquinho, guardadinho. Quando a gente ama, a gente guarda aquela palavra, né? E assim também a igreja, amar o arrebatamento da igreja, amar a volta de Jesus a ponto de falar sobre isso o mais vezes que for possível. Deixar o coração assim, cheio de Jesus, cheio, amar. Ele ama Jesus, onde ele vai é Jesus, tudo para ele é Jesus. Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então o coração da igreja está cheio de Jesus. Eu tive o privilégio de pregar uma vez em Itapeva, pastor Jairo Valadares, e ali ficamos num hotel, e no quarto ao lado ficou o pastor Edson Santos. Essa experiência foi muito edificante. E daí, no quarto que o pastor Edson Santos estava ali para dormir, e a gente foi junto ali, deu problema no ar-condicionado. Deu um problema lá, não pegava. E a gente ali, tudo, né? Aí, deu um problema lá, ele pegou e chamou a copeira. E quando aquela mulher chegou para verificar aquilo ali, o que uma pessoa normal faria? Já ia logo talvez reclamar, esse que tem, seu problema aqui, que coisa é essa? Eu quero outro quarto. Tem gente que é boa para fazer um barraco, viu, irmãos? Tem gente que sabe fazer um barraco ali, que é uma coisa. Mas o pastor parou, disse para aquela moça na minha frente: moça, tudo bem? Aquela voz dele, hein? Tudo bem com você? A voz dele não tem que me imitar, né? Tudo bem com você? Tudo bem. Olha, você sabia que você é uma pessoa muito especial para Jesus? Que Ele nunca te perdeu de vista? Que Ele te ama? Que Ele tem uma promessa especial para a sua vida? Você sabe que você é muito especial para o Senhor? A moça, sim. Você entendeu isso? Você entendeu o quanto Deus te ama? Ela, sim. Isso é o mais importante. O menos importante é que o ar-condicionado está com um problema e precisa arrumar. Igreja, que o Espírito Santo possa encher o nosso coração nessa noite com o amor à volta de Jesus, com o amor pelo Senhor, a ponto de, em meio a qualquer problema que aparecer, não saia outra coisa de nossos lábios senão Jesus.
Jesus, 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 Jesus em casa, Jesus na minha família, Jesus com os meus filhos, Jesus no meu ministério, aonde a gente chegar, falar e expressar a respeito de Jesus. Amém, igreja? Sejamos assim, em nome de Jesus. Igreja, nosso pastor já nos permitiu, então por favor, fiquemos em pé. Nesse instante, nessa noite, queria saber onde é que está você. Aonde está você que se deixou vencer pela ansiedade desse tempo presente? Onde está você que se deixou vencer pelas preocupações dessa vida e tirou o seu olhar das principais promessas de Jesus, que é justamente o fortalecimento pelo poder do Espírito Santo? Onde está você que está meio afastado, está meio desligado e havia até se esquecido já das promessas, em especial a do arrebatamento da igreja? Aonde está você? Nessa noite é uma noite de restauração, de reconciliação. Essa igreja anseia por interceder pela sua vida. Aonde está você? Dá um sinal com a sua mão, nós queremos orar por você. Aonde está você? Cadê a primeira alma para voltar para Jesus, para aceitar a Jesus? Aonde está você? Essa igreja está orando, desejando que você se fortaleça com o Senhor. Não deixa passar nenhuma lição desta aula que Jesus expressou nos seus últimos momentos aqui na terra. Onde está você? Está tão longe. Olha, Jesus volta para arrebatar a sua igreja. Ele vem arrebatar a sua igreja. Não sabemos o dia nem a hora, e pode ser hoje, pode ser hoje. É onde está você? Vem aqui à frente, nós queremos orar para você. Onde está você? Se não houver nessa noite, se não tiver, que Deus possa conceder a você uma oportunidade, onde você possa voltar. Onde está? Parece que viu uma mão levantada. Tem mãos levantadas lá, mas estão um pouco tímidos, né, para vir aqui. A gente já percebeu. Há mais alguém que deseja vir aqui à frente? Dá um sinal com a sua mão. Onde está? Tem um ali que eu já reparei daqui. Oremos, igreja, em nome de Jesus. Oremos. Senhor, meu Deus, querido Jesus, Tua palavra, Deus, expressa nessa noite. Deus, Jesus Cristo, não deixe nosso coração se esquecer das Suas promessas, dessa última aula. Não deixa, Pai, que a gente deixe o coração se vencer pelas ansiedades desse tempo presente. Possamos voltar, Deus amado, a estar em comunhão com o Senhor. Essa vida, Deus amado, tão preciosa que está aqui à frente, te aceitando, voltando com o Senhor, chorando, Pai amado, com o coração entregue ao Senhor, convencida pelo Teu Espírito. Ó meu Deus querido, escreve Seu nome no livro da vida, perdoa suas faltas, os seus pecados, a fortaleza pela Tua bondade e graça. Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa revestir essa alma com o Seu poder, com a Tua graça e com a Tua misericórdia. Meu Deus querido, nesses tempos difíceis e trabalhosos da Sua igreja, reveste-nos com o Teu poder, com a Tua presença bendita, com o Teu maravilhoso Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, renova em nós o desejo e o anseio pelo batismo, pelo renovo, pelos dons espirituais, querido Jesus, imenso Salvador, certos, ó Deus, de que o Senhor sempre nos ouve. É que nós pedimos e agradecemos eternamente, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor.